Posso ser Presidente? Eu espero que os meus colegas me perdoem esta desfaçatez de às 8 horas da noite, às 20 para as 9, ainda ousar colocar-lhe algumas dúvidas sobre aquilo que temos estado a debater. Eu sei que eles me perdoam, Queria fazer 2 ou 3 referências. Primeiro, começar por lhe agradecer a clarificação daquilo que vai ser a sua posição pessoal e da Empordef relativamente a uma hipótese de reequilíbrio financeiro de dívidas internas das participadas da Empordef numa eventual processo de privatização. A outra nota que eu gostava de fazer referência é que, ao longo desta tarde, o Sr. Doutor não teve a oportunidade de assistir, mas foram referidas de uma forma eloquente, recorrente. Aliás, o Sr. Doutor também se referiu, mas no caso, nas reuniões precedentes, alguma assinte na referência a atas e a decisões vertidas para atas no passado recente à administração da Empordef. E eu queria, já agora, fiquei tão curioso, que não hesito em fazer-lhe esta questão. Será que todas as atas já estão aprovadas? Pelo menos aquelas que implicam, porque se trata disso, obviamente, não vale a pena esconder, a participação e a intervenção do Dr. Luís Novaes. Uma outra questão que gostava de fazer referência tem a ver com o segundo NPO e a degradação do Atlântida. Quanto ao Atlântida, eu não acrescento uma palavra sobre aquilo que foi dito por vários intervenientes, inclusivamente pelo Sr. Dr. Vicente Ferreira, porque, no fundamental, subscrevo as apreciações que faz. Mas, relativamente ao segundo NPO, eu, naturalmente, sem a gravidade financeira que a outra tem, arrisco-me a utilizar o segundo NPO como também um risco de estarmos a assistir a uma destruição por erosão do tempo daquilo que é um barco praticamente concluído. E aqui não há, enfim, não há nada que saber. São 6 milhões ou 7 milhões de euros, segundo o engenheiro naval que o precedeu aí nessa posição, que nos elucidou há pouco, que falta para concluir aquela obra. Eu julgo que se o Governo, o Empordef ou alguém, agora, desde que se anunciou a privatização, parece que chovem interessados de todos os lados e chove financiamento também de todos os lados, que não haja também mais 6 milhões de euros para terminar uma obra que, a não existir, julgo que o Sr. Doutor concordará comigo, arriscamo-nos a assistir no segundo NPO àquilo que ninguém quer assistir, nenhum de nós, assistir no Atlântida, que é a degradação e a destruição de um navio que está praticamente construído. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Quanto ao financiamento dos asfalteiros, ou melhor, antes disso, Sr. Doutor, eu sei que em 25 de janeiro o senhor estava muito pessimista e agora está francamente otimista. Enfim, exulto por esse otimismo, que é sempre positivo, mas eu recordo-me de alguns otimismos no passado recente que deram no que deram. Mas não será o caso, certamente, porque a sensatez da sua posição é de relevar. Mas a verdade é que eu não estou nada convencido que uma empresa como a Empordef não tenha conseguido, a não ser por necessidade de colher a anuência simultânea de 2 tutelas, não tenha conseguido colher financiamentos para avançar mais cedo com a construção dos navios asfalteiros. Não estou convencido. O Sr. Doutor diz que eu estou a gerir, que a Empordef não se pode gerir por ideias, por expectativas, por sugestões, gere-se por propostas concretas. Naturalmente nisto há muitas vezes minutas, drafts que são analisados, que são contra-argumentados, que são contrapropostos. Tudo isto faz parte do diálogo da gestão financeira de uma empresa como a Empordef. Mas eu não estou convencido que, a não ser por limites e fronteiras pré-estabelecidos muito pequenos e muito justos pelas 2 tutelas de que os senhores tinham que colher a anuência simultânea, não estou convencido que não fosse possível ter há mais tempo
o financiamento adequado ao avanço das obras da construção dos asfalteiros. E por isso, naturalmente, eu percebo a sua parcimónia, eu percebo a sua necessidade em acentuar que não gere expectativas nem ideias, mas ninguém me convence que aquilo que é a pedra de toque da vossa gestão financeira é colher a anuência simultânea, positiva, naturalmente, das duas tutelas, não tenha sido a pedra de toque que limitou, coartou e condicionou a existência de financiamentos há mais tempo. E a verdade é que esta semana aparece tudo. Aparecem os interessados, que tinham desaparecido. E aparece o financiamento, que também não existia, para avançar com os asfalteiros. E eu fiz esta pergunta no início e vou repeti-la, doutor. Em que é que se baseia o anunciado financiamento e linha de crédito para avançar com a construção dos asfalteiros, que não existisse e que não pudesse ter existido em novembro passado? Ou até, se calhar, antes. Finalmente, sobre o Douro Azul, eu só gostava de lhe colocar uma dúvida. É o seguinte: não houve apenas um contrato de promessa, houve vários. Houve 3 versões de contrato de promessa. Não houve apenas um condicionamento relativamente a uma anuência e a uma decisão favorável do Ministério da Economia, porque ela existiu. Há documentos que demonstram que a anuência relativamente ao projeto por parte do Ministério da Economia existia já em fevereiro e foi confirmada, existia já em dezembro e foi depois confirmada em fevereiro. A minha preocupação é esta, Sr. Doutor. É que se eu fosse administrador dos estaleiros, se eu fosse presidente do Conselho de Administração dos estaleiros e simultaneamente membro da Empordef, ou se eu fosse um qualquer administrador da Empordef, preocupado com uma minha participada, chamada Estaleiros Navais de Viana do Castelo, não atirava o casaco ao chão, nem esperava por fevereiro. Não esperava por fevereiro, tendo conhecimento do contrato em novembro, não esperava por fevereiro, para endossar imediatamente aos estaleiros navais e ao arsenal do Alfeite, já agora, disse muito bem, havia 2 rebelos para o arsenal do Alfeite, a competência de analisar tecnicamente aquilo que era o preço global envolvido no primeiro contrato. E que eu assinei. Isso era compatível. Isso era compatível. Portanto, eu acho, deixa-me utilizar, vou pensar nas palavras, Sr. Doutor, para não ferir suscetibilidades. Acho uma demissão de responsabilidades, um desprezo pela expectativa de viabilização de uma obra, de uma empresa ou de uma administração que está com a corda na garganta. E que imediatamente, não é no dia 24, não é no dia 25 de novembro, era no dia 24 à meia-noite, requerer imediatamente todos os detalhes para ver se aquele valor que ali estava era concretizável ou não. Era compatível ou não. E era tecnicamente realizável face aos projetos em concretos que existiam. E eu isto também, peço desculpas, Dr. Vicente Ferreira, mas não consigo entender.